Bom, gente, então, aqui no banco de dados, eu fiz uma alteração aqui, que agora ele mostra o último item que foi inserido. Então, nas últimas aulas, a gente inseriu alguns dados iguais, e agora ele está colocando aqui. O que eu vou fazer para essa aula, de forma ilustrativa? Eu vou marcar que o name é um dado que ele não pode ser nulo. Então, eu não posso enviar ele como nulo. Então, aqui, ó, eu vou arrumar o meu JSON para que os dados que ele recebe sejam dos inputs e não mais os dados falsos. Então, eu até coloquei aqui, ó, o dado arbitrário, mas vamos fazer juntos. Então, digamos aqui de novo, eu venho aqui no JSON.pizza e adiciono essas informações. Então, aqui, ó, quais são as informações? É o nome, o telefone, o created@, vai automático, o e-mail e o endereço. Então, essas duas informações aqui. Então, beleza, eu vou colocar essas informações dentro do banco de dados. Venho aqui e coloco isso aqui. Beleza, dessa forma, ele já vai estar aceitando que era o que a gente estava fazendo. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar do próprio input. Então, como que a gente faz da melhor forma? Igor, é só vir aqui e colocar aqui dentro dos aspas, aqui, ó. Vem aqui e coloca input value. Só que aqui, a pessoa ela pode colocar um caractere especial, uma quebra de linha, isso pode acabar quebrando o JSON. Então, o que você faz? Você apaga os aspas desse determinado input e coloca na frente a opção JSON Safe e faz o mesmo para todos. Então, vem aqui, telefone, e adiciona o telefone. Então, input telefone, value, JSON Safe. E para todos os outros. No caso, eu vou deixar só o telefone aqui para poder a gente conseguir não perder muito tempo com isso. Eu não vou adicionar os outros campos. Vou até tirar daqui, telefone e endereço. Vamos deixar só um e só o outro. E vamos deletá-lo aqui. Deixa só o nome e e-mail. Tá ótimo. O que acontece? Agora a inserção está sendo feita. Então, se eu vier aqui, ó, Igor Andrade, e-mail, igor@mail.com, e fizer uma inserção, ele vai falar, ó, invalid JSON, ó. Opa, isso é uma boa observação. Ó, por isso que é bom ativar o console. Ele colocou que o meu fone está errado. Por quê? Porque eu estou informando aqui dentro o fone, né? E não o e-mail. Então, eu vou pegar aqui o e-mail. Então, vamos lá. Input e-mail, value JSON Safe, e o parâmetro, o mesmo nome da coluna, e-mail. Então, JSON Safe. Beleza. Aqui a gente vem e adiciona a informação do e-mail. Vamos lá. Igor Andrade, e-mail, igormartinsandrade@gmail.com. Beleza, ó. Inseriu o dado. Só que veja como é que ele não está aparecendo. Tem que dar F5 para ele aparecer de novo. Qual que é a melhor forma de fazer para isso acontecer? O plugin, ele trabalha de forma assíncrona. Então, você primeiro precisa esperar a resposta para poder depois fazer uma ação. Você não pode vir aqui e colocar um fetch a database ou um trigger depois da inserção. Você primeiro tem que esperar ele receber. Então, pensa, Igor, mas eu faço, está funcionando, mas não é a forma correta, porque pode ser que com muitos triggers, muitos indexes, o insert começa a demorar um pouco. Então, você vem aqui e vai criar um novo evento customizado, então um novo custom event, que é, por sua vez, o fetch. Esta ação, aqui sim vai acontecer o fetch database. Aqui no caso, eu estou até usando um ordenamento aqui, que não é o intuito da aula, mas é só para poder ele ficar igual. Então, order by, created at, de forma descendência. Mas depois a gente entra nesse tópico. Então, como que ele vai acontecer? Então, faz um insert e aqui faz um trigger, a custom event fetch? Não. Existe uma ação dentro do plugin muito interessante que é o seguinte. Quando algo foi inserido na tabela. Então, quando uma requisição, ele recebeu um status 200 de uma requisição, aí sim a gente pode fazer com que esta ação retorne o fetch para poder ele realizar. Porque se a gente fizer antes disso, pode ser que a inserção ainda não tenha acontecido e a pessoa não tem inserido, mas não apareça. Então, houve a inserção? Houve. Então, a gente vem aqui e coloca o fetch a database, melhor, a gente dá o trigger na ação de fetch a database supabase. Então, trigger custom event, fetch. Igor, por que fazer com o fetch e não criar o fetch aqui direto? Por quê? Porque hoje a gente só tem um insert, mas amanhã a gente vai ter o delete, a gente vai ter o update. Então, isso a gente vai ter que pensar que para cada um vai ter um fetch. Então, é melhor que esse fetch esteja em um trigger. Então, aqui, beleza, trigger fetch, e aqui ele acontece. Então, agora, vamos fazer uma atualização. Vem aqui, cadastrar. Aqui vai ser agora o João, e-mail joão.contato@gmail.com. Beleza? Fez a inserção e apareceu aqui. Deixa eu adicionar nesse modal
toda vez que houver uma inserção, ele fecha o pop-up, né? Então vem aqui, insert e depois um hide. Beleza, hide a element. Opa, é o elemento pop-up. Beleza, ótimo. Então aqui a gente tem a inserção do elemento. Beleza. Com isso, agora a gente pode, ele vai fazer uma inserção em branco, tá permitindo, não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui no elemento, na ação de insert, ou seja, quando realmente aconteceu e ela deu certo, um bip informando que essa ação deu certo. Então, cliente cadastrado com sucesso. Beleza? E coloca aqui uma corzinha verde e alinhado ao meio, top sempre. Beleza. E tem uma outra ação muito boa de você sempre colocar, que é, houve uma inserção com erro? Houve. Então, insert cliente erro, bip a touch alert, erro ao cadastrar cliente. Beleza. 3.500. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui se eu coloquei... ele está até agora atualizando a tabela, acho que por isso que ele não permitiu ele ser nullable. Então, editar, nome, is nullable? Não é is nullable. Vamos atualizar ela aqui. E aí, update, name, column. Tá, ele não está permitindo porque existe campos vazios, né? Esse aqui. Deixa eu deletar aqui a tabela e dar um F5 aqui. Vem aqui, edit table, is nullable. Não é nulo, ou melhor, é um identificador, claro, esse aqui deixa do jeito que está. E esse aqui, is nullable? Não pode ser nulo. O nome não pode ser nulo. Por quê? Só por uma questão pedagógica da gente conseguir, atualizou, beleza. Vamos tentar fazer uma inserção nula agora. Cliente cadastrado com sucesso. Opa, eu acho que ainda não tinha atualizado ainda, deixa eu fazer de novo. Beleza, ainda está fazendo a inserção e o nome está vindo como nulo. Vamos dar uma olhada. Tá vindo como vazio, empty, né? Não tá vindo como nulo, que é diferente, realmente. Então, é por isso que ele está permitindo ainda a inserção, para não acontecer aqui o bip de erro, né? Então, erro ao cadastrar cliente. Mas saiba que, à medida que você for fazendo e você achar um erro, esse bip vai ser muito útil para ajudar você a achar algum erro. Então, é assim que você faz o fetch. Então, agora eu vou cadastrar mais um cliente. João da Silva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Cadastrar. Ele cadastrou aqui e trouxe e já atualizou a tela. Então, vou cadastrar de novo. Ele vai lá e atualiza a tela. Então, a ação, ela permite que você vá atualizando. Então, esse é o conceito de assincronicidade. Perceba, o que acontece? A página, esse modal, requisita a ação de insert. A ação acontece. O Supabase devolve a informação aqui. E aqui acontece o fetch. Então, é assim que funciona essa questão de assincronicidade. Como só tem texto na tabela, acaba que eu não consegui mostrar a questão do erro. Mas quando ele acontecer, vai mostrar o bip de erro. E não vai atualizar a tela. Então, você vai saber que houve um erro e vai poder encontrar. Então, se tem várias chamadas, eu uso muito esse recurso para quando um cliente está usando, ele mostra, deu erro aqui, aí eu vou investigar, aí mais para frente eu vou mostrar a vocês como salvar essa informação e assim por diante. Beleza?